Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja convosco, de volta com mais um vídeo muito interessante, mas falando sobre libertação financeira, gente. Tem muita gente aí presa, viu? O problema é financeiro, mas também isso é espiritual. Então é muito importante assistir esse vídeo até o fim para vocês entenderem. Mas antes, se inscreva no canal, comente, dê um like e compartilhe com pessoas que vão precisar também. Então vamos lá. É se inserido inclusive na cultura egípcia de Mitzray no Egito. Então Deus levanta Moisés, confronta Faraó, só que Faraó vem com propostas, e é assim que está acontecendo com muita gente. Quando as pessoas estão buscando libertação, as pessoas não se apercebem. Mas qual que é a proposta? Moisés diz e fala assim: Deus diz para você libertar o meu povo. Ele fala assim: olha, eu até permito o teu povo servir a esse Deus, desde que eles não vá para muito longe e continuem no Egito. É assim que muitas pessoas têm servido a Deus. O inimigo fala assim: eu permito você servir, mas você ainda fica no Egito. É por isso que tem tanta gente dentro da igreja, mas que o mundo ainda continua nelas. É gente que está na igreja, vai para a igreja, até ora, até jejua, mas tem muita coisa do mundo ainda inserida dentro da pessoa. O Egito ainda está na pessoa. Por quê? Porque não se apercebe, estão pautados na filosofia de Faraó. Aí Faraó diz assim: ó, eu até permito vocês servirem a Deus, desde que vocês não vá muito longe. Aí tá cheio de gente dentro da igreja que serve a Deus, mas no raso, no superficial. Você conhece cristão superficial? Bastante. Que você fala de fé, a pessoa não sabe o que é fé. Você fala de jejum, a pessoa não sabe o que é jejum. Você fala de oração, a pessoa não sabe o que é oração. Por quê? Porque a pessoa serve a Deus, mas ela é superficial. Ela não se aprofunda nas coisas de Deus. Ela não vai mais longe possível que ela precisa ir. Aí, Moisés diz: nenhuma unha ficará. Você tem que libertar o meu povo. Aí ele faz outra proposta. Ó, eu até permito vocês servirem a Deus, desde que as mulheres e as crianças fiquem. Olha a proposta dele. Isso tá lá em Êxodo. Lê. Até Êxodo capítulo 13 você vai ver essa narrativa. Aí Moisés diz assim: não. Olha o que Faraó quer. Ele quer tocar no seu casamento. Ele quer tocar na vida dos seus filhos. Quanta gente que serve a Deus hoje, mas o casamento está destruído. Quanta gente que serve a Deus hoje, mas a família, os filhos estão destruídos. O filho está nas drogas, na prostituição. A menina está na vida profana. Você conhece gente assim? Conheço. Só que olha a mensagem de Deus para Moisés. Moisés fala para Faraó: nenhuma unha ficará. Nada que é do meu povo vai ficar nas mãos dele. Aí Faraó, ele também vê, ele resiste, mas Deus também está resistindo ele através de Moisés. É um cabo de força. Aí Faraó fala assim: ó, eu até permito você servir a Deus, desde que o gado e os rebanhos fiquem comigo. Aí sabe o que ele fez? A proposta é o seguinte: eu permito você servir a Deus, desde que eu fique com as finanças de vocês. Gado, rebanho, poder econômico da época, eu fico com as finanças. Você conhece gente que está na igreja, mas as finanças estão na mão do inimigo? Conheço. Aí o Senhor disse assim: na verdade, Moisés, muita gente pede oração na área financeira. Moisés, fala para ele, e Deus está falando com você que está aqui. Fala para ele que nenhuma unha ficará, nada que é do meu povo vai ficar nas mãos dele. E aí o Faraó, diz a tradição que Faraó olha para Moisés e diz assim: Moisés, sai da minha frente, eu nunca mais eu quero te ver aqui, Moisés. Moisés sai, foragido, liberta o povo, celebram a primeira Pêssah, mês de Abib, Nissan 14 de Abib, fazem um sacrifício do Cordeiro Pascal. Deus manda a última praga, que é a praga dos primogênitos. E olha só, pastor, Deus vai trazer uma libertação na vida deles em 7 segundos. Sabe o que é isso? Vou falar algo para vocês que estão aqui. Eu disse para vocês que a conversão pode demorar um tempo, mas tem libertação que Deus faz assim, ó. Eles ficaram 430 anos na terra do Egito. Mas em 7 segundos Deus trouxe a libertação que eles precisavam. Mandou um anjo, Malahamet, que é o anjo da morte. Esse anjo, a tradição judaica vai falar, um anjo cheio de ódio, uma coisa, parece muito com o que aparece no filme do Hellboy. Muito parecido.
ele passa na terra do Egito e mata todo o primogênito de animais e de crianças egípcias. 7 segundos, matou todo mundo. Só não matou o povo hebreu porque eles tinham sangue nos umbrais da porta. E Deus disse assim: Moisés, esse faraó aí, ele me enfureceu. Fala para as mulheres hebreias a partir de agora que os filhos delas morreram, entregarem nas mãos delas tudo que elas pedirem. Pode pedir tudo que vocês querem: ouro, prata, bronze, metais preciosos, pedras preciosas, gado, rebanho. Ele quis ficar com gado, não foi? Quis ficar com o teu rebanho, não foi, Moisés? Agora você vai pedir tudo que tem direito. 430 anos. Com juros e correção monetária. Pastor, toda libertação, ela vai envolver um fator monetário de restituição. Houve uma transferência, uma das maiores transferências de riquezas do mundo naquele dia. Tudo, as mulheres entregaram tudo. Entrega, liberta, sai daqui, sai daqui. Foram expulsos, mas riquíssimos, da terra do Egito. E quando o mar se abre, lá em Êxodo 14, diz a tradição que quando eles estavam no meio, tradição judaica, isso aqui é um contexto oral, passado de pai para filho, que a Halahá vai falar sobre isso. A tradição judaica diz assim, que quando eles estavam no meio, o Senhor falou assim: Moisés, a voz do Senhor fala com Moisés e diz assim: Moisés, para o que você está fazendo agora. Fala para 12 homens pegarem 12 pedras, faz um altar, 2,88 metros de altura, sobe lá em cima, que eu preciso falar algo com você, só com você. Ele pega, eles fazem, né, uma espécie de altar rapidamente ali, com as pedras que estavam no mar. Ele sobe e a voz do Senhor fala assim para ele: Moisés, lembra o que Faraó disse para você? Na última vez que você viu? Ele diz assim que ele nunca mais queria me ver. Ele me expulsou da presença dele. Aí o Senhor disse assim: pois bem, é isso mesmo. Êxodo 14, 15, você vai ler isso. Porque eu estou dizendo para você, Moisés, os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis. Então, pastor, libertação tem que ser completa. Tem gente que está nos assistindo que a vida não muda. E você não pode aceitar isso. Essa expressão, nenhuma... Eu vou lançar um livro ainda sobre isso. Nenhuma unha ficará. Não pode. O que está na mão do inimigo tem que voltar para as nossas mãos. Durante anos da minha vida, eu lutei pela minha vida financeira. Qualquer dia a gente pode fazer um podcast só sobre finanças. Por quê? Porque minhas finanças estavam nas mãos do inimigo por causa de legalidades que eu havia dado. Você mesmo? Eu mesmo. E aí o Senhor foi me ensinando no meu quartinho de oração e depois usou pessoas para fazer ofertas de cura na minha vida, que hoje não é ensinado isso. Mas tem pessoas, pastor, que só vai ser curada através de ofertas de cura. Como é essa oferta de cura? É assim, um exemplo, o Senhor está com um problema financeiro. E aí o Espírito Santo vai falar para mim: filho, ó, a legalidade dele é essa, um exemplo. E aí o Senhor muitas vezes vai falar assim: mas faça ofertas de cura na vida dele. Mas o que está com o problema? Oferta? Não, é o contrário. É você... Eu como autoridade, lembra que eu falei que tem coisas que é uma autoridade que tem que fazer? Eu que tenho autoridade faço uma oferta de cura na vida daquela pessoa que está presa financeiramente. Que hoje é o contrário, né? Pede oferta. Pede oferta. Eu já fiz muitas ofertas de cura. Mas vamos dizer assim, então, você tem problema. Eu estou sendo curado. Você tem problema, eu sou curado. Você é doente na área financeira, eu sou curado. Então o Senhor chega para mim e fala assim: não é você fazer a oferta, é eu que faço a oferta. Mas quem fez? Mas alguém fez em você? Para curar você? Alguém chegou e ofertou em você? Muitas vezes. E o Senhor disse, através dessas ofertas de cura, eu estou curando a sua vida financeira e eu vou te trazer um padrão financeiro sobrenatural. E hoje é diferente. Hoje as pessoas pedem para você fazer essa oferta, ou ao contrário. Tem gente que está nos assistindo que vai precisar que Deus levante alguém com uma oferta de cura sobre a tua vida. Eu fiz muitas ofertas de cura pela vida das pessoas e também eu precisei, durante um momento da minha vida, de ofertas de cura.
Você fez e recebeu. Eu fiz quando eu tinha autoridade. E eu recebi quando eu precisava. Porque quando hoje eu tenho autoridade, eu faço, porque eu só posso dar o que eu tenho. Eu tenho cura nas finanças, e então eu oferto cura financeira na vida das pessoas no direcionamento do Espírito Santo. Então, as pessoas não entendem sobre isso. Mas alguém que está isso. assistindo e quer ser livre, ninguém vai ofertar nele, mas ele ofertando vai gerar alguma coisa? A não ser que o Senhor mande. Mandar ofertar. A não ser que o Senhor mande. Por isso que a gente está falando aqui que tem pessoas que precisam passar pela libertação, inclusive financeira. Claro que tem gente que sim, e aí entra outra situação. Eu recebi muitas ofertas de cura, sim, mas eu também fiz muitas ofertas de remissão financeira. Então é um conjunto. Remissão o quê? Remissão financeira é o seguinte, exemplo, só rapidinho aqui para a gente contextualizar. Porque tem entidades que trabalham, se apoderam da nossa vida financeira. Então, um dia eu tô orando. E aí aqui em Guarulhos tem um bosque, não sei se o senhor conhece o Bosque Maia. Não. E eu tô orando e tem uma escadaria, e o senhor falou assim, o senhor me mostrando, lembrando também, né? E eu desci assim a escadaria, meninote, brincando para jogar bola lá na quadra do Bosque Maia. E meninão, e do lado direito, quando você desce assim, tinha uma capela. Acho que era capela, algo do tipo. E eu e o menino, eu entrei lá dentro, tinha uma fonte e as pessoas jogavam dinheiro. E tinha uma entidade lá dentro. E na oração, eu falando para Deus, por que minha vida financeira é uma desgraça? Que não muda? Que coisa terrível é essa? Aí o Senhor falou para mim, eu vou te mostrar, olha aqui, aí é né? Tem dentro tantas coisas nessa área. Você foi lá naquela capela aquele dia, não lembra? Eu falei, é verdade, fui. Você lembra o que você fez? Não, o que eu fiz? Você pegou e rapelou o dinheiro todinho da entidade que as pessoas jogaram lá para aquela entidade. E a entidade te cobra financeiramente até hoje. Porque você pegou algo que não era meu para tua vida, era de uma entidade. E aí eu falei assim, nossa, é verdade. E o que eu fiz? Eu fiz uma oferta para quebrar e romper com aquilo na minha vida. É oferta de remissão. Aí, oferta de remissão. Você fez na igreja, em alguém? A oferta você pode fazer na igreja. Geralmente é bom fazer na vida de uma autoridade que de um líder. Que ore por você sobre aquilo. Na igreja também, mas é bom fazer na autoridade, que aí a autoridade vai orar naquele sentido. Eu fiz, pastor, quebrou, rompeu muita coisa. Então agora, pegar dinheiro encruzilhada, não é bom, não. Você vai pegar dinheiro de encruzilhada, irmão. Vamos falar a verdade, o dinheiro daquela entidade, a entidade está correta, vai cobrar você. Se você pega o dinheiro, vamos falar a verdade, se você pega o dinheiro de alguém, o que a pessoa vai vir fazer com você? Cobrar. Você pegou o dinheiro que é meu, eu quero o que é meu, devolvo o que é meu. Quando você não entende isso e não devolve, a entidade te toca. Toca como? Muitas vezes financeiramente, doença, depende do caso. Então assim, a gente está falando de possessão, né? Tem essa possessão em áreas da vida da pessoa. Sexual, financeira, conjugal, filial, eclesiástica. A entidade se apodera daquelas áreas da pessoa, do chamado. Tem gente com chamado endemoniado. Você fala, como assim, pastor? Vou explicar. A pessoa, ela abriu tanta porta de legalidade no chamado que o inimigo tem acesso no chamado dela. Ela não consegue fluir no chamado. Será que um monte de gente manda mensagem para mim, pastor, tem alguma coisa travada no meu ministério? Será que tem algum? Lógico. É porque tem alguma legalidade ali. Às vezes não foi nem ela que abriu, pode ser uma liderança que lançou uma palavra de maldição e bloqueou a vida dela. Mas tem gente que não. Tem gente que brigou com o pastor, que xingou, que falou palavrão. Tem gente que fez um monte de coisa errada. No espiritual, é o seguinte: o seu pecado oculto na terra é um escândalo aberto nos céus. O inimigo está vendo, o mundo espiritual não dorme. Aí o inimigo toca naquela área ministerial da pessoa. A pessoa não consegue avançar ministerialmente. Por quê? Ela também fez coisas que ela não deveria fazer. E aí eu falo que a possessão eclesiástica é onde que a entidade toca na vida daquela pessoa. A pessoa não está endemoniada, mas o ministério dela tá. Não flui, porque o inimigo não deixa. E até aproveitando esse gancho, sei que já... Quanto tempo tem? Aguenta mais uma pergunta? Pode aguentar aí. Tá lugar, certo. Aguentar uma pergunta. Nós estamos aqui no estúdio do pastor Rogério Zaite, até já agradeço.
E aproveitamos já fazer o Podercast. Você falando de possessão, queria fazer essa última pergunta e você fala à vontade, mas muita gente fala de pastor endemoniado, de pessoas que estão corrompidas mesmo. Se ele orar por alguém, ele transfere demônio para essa pessoa? Primeiro entra aquilo que a gente já falou, né? Poxa vida, um pastor. Assim, eu tô falando coisa rara. Sim. Que não, mas eu já orei pro pastor que ficou endemoniado, por profeta. Endemoniado? Nossa, por dirigente de círculo de oração. Mas pouca gente, eu acho que tem esse problema, né? Graças a Deus. E aí ele passa isso? A gente pega, claro, porque quando você ora por alguém, oração, por imposição de mãos, você fala, você imparte, você transfere. Aí ele é autoridade, então o que ele fala, a entidade se utiliza daquilo, por causa que ele tem uma legalidade. Por exemplo, um pastor que está em adultério, quando ele levanta a mão e ora na igreja, o que está nele vai sobre o povo. Então as pessoas começam a ter problemas na área sexual. É atacado. Atacado na área sexual, com certeza. Porque a autoridade eclesiástica tem problemas naquela área. E a pessoa não percebe. Aí entra um fator. Aí eu tenho que explicar isso aqui rapidamente. A autoridade ministerial eclesiástica, pastores, apóstolo, bispo... Hoje está aumentando, né? Hoje tem quarta pessoa da Trindade, tem várias questões aí, mas tô brincando assim, mas tem muitos homens de Deus, apóstolos, bispos, pastores, missionários, pessoas que lidam com pessoas, elas são isso aqui, ó, um telhado, é um teto, são proteção na vida daquela pessoa. Quando o telhado dessa liderança está esburacado, ou seja, tem brecha, atinge quem está embaixo. Quem está embaixo? Os membros. Ou seja, a brecha que tem no telhado daquela liderança sexual, financeira, criminal, quando ele estende as mãos, impartição, transferência, aquilo vai para o povo. As pessoas que estão debaixo dessa cobertura, elas começam a ser atacadas na mesma área que a sua liderança está sendo atacada. E pegando nesse caso aí, um cara, um homem de Deus, honesto, sincero, santo, vida com Deus, mas na vida financeira, que tem muitos casos assim, o pastor, o apóstolo, o bispo, é um homem de Deus, vive santidade, ora, jejua, mas financeiramente quebrado, porque deve ter casos assim. Ele tem uma vida santa, vamos dizer assim, mas financeiramente está quebrado. Ele pode passar isso, que as pessoas muitas vezes sim. Depende do contexto, sim. Ser santo é uma coisa. Às vezes você tem um problema financeiro, uma coisa assim, né? Às vezes você tem problema financeiro, Deus está trabalhando com você também, Deus está te forjando, está te tornando mamon. É o que o Senhor já falou para mim. Eu enfrentei muitas lutas financeiras. O Senhor falou assim, eu vou te colocar num nível, então eu estou te tornando mamon da tua vida também. Estou te tornando mamon de você. É uma situação. Agora, existe o caso também dessa liderança que ela é santa, ela é uma liderança saudável no sentido, né, um bom pastor, um bom líder, só que a vida financeira dela é travada. Aí ela precisa buscar em Deus, justamente para não travar as finanças da igreja. Quando eu era de outro salão, não esse, o Senhor falou assim para mim, mamon tá regendo a sua igreja. Eu falei, não é possível. Como assim, Senhor? Eu nem tava na internet, nada disso. Eu já fiquei indignado com aquilo. Eu falei, não é possível, como assim? Porque a gente acha que mamon, na vida de uma igreja ou de um pastor, é aquele pastor ganancioso que pede. Sim. E não era em mim isso. Mas o Senhor falou, mamon tá regendo a sua igreja, porque o povo, eles não agem conforme tem que agir na vida financeira. E eu falei assim, mas Deus, e o que eu vou fazer? Porque como que eu vou romper com isso? Eu preciso que... Eu não aceito isso na minha igreja. E olha que assim, pastor, nunca tive problemas de aluguel sempre em dia, antes do tempo, contas tudo paga. Eu não tive problemas. Eu nem posso ficar falando isso, tem uns pastores que ficam agorando. Né? Mas graças a Deus, Deus sempre supriu. Deus sempre supriu. Hoje a gente está em outro salão, tal, mas na época, quando eu estava nesse salãozinho, foi o primeiro que eu comecei, o Senhor falou. Mas por que o Senhor falou? Por causa do local que eu estava e das pessoas que estavam ali,
que elas não tinham essa liberalidade. E a nossa igreja não é uma igreja peticional. Que também eu falo, nossa, então a igreja do pastor é peticional? Não. A gente ministra a oferta normal, só que a gente ensina também as pessoas que elas têm que ser curadas nessa área. Elas têm que... E eu falei, meu Deus, como que a gente vai fazer então? Eu não aceito isso. Eu já tive luta financeira, uma batalha. Aí o Senhor falou para mim fazer um seminário lá. Um evento, uma coisa assim. Que acho que eu falei de finanças, é isso mesmo, um seminário financeiro em que as pessoas iam trazer 2 ofertas. Olha que interessante. O Senhor falou assim, pede para o povo trazer 2 ofertas. Uma oferta vai ser de remissão por causa do que você vai ensinar de pecados financeiros. E a outra oferta, a pessoa vai preparar essa oferta para semear na vida de alguém que estiver ali no momento. Então o que eu fiz? Eu ministrei. No final, a nossa igreja estava cheia esse dia, hein? Lotado, pequenininha, mas lotado, tinha umas 60 pessoas. E aí, no final, as pessoas ofertaram, ali na igreja mesmo, a nível de remissão, de pecados que tinham cometido financeiros, e elas também ofertaram umas na vida das outras. Então, eu preparei uma oferta, eu vou ofertar na vida do pastor Ariston. O pastor Ariston preparou uma oferta, ofertou na vida do Moisés. O Moisés na vida de tal pessoa. E olha só, quando a gente fez isso, algo foi rompido no espiritual, que começou a ter o que a gente chama de fluidez na igreja. Aí no outro dia o Senhor falou assim, eu estou inclusive restaurando na tua vida a autoridade para cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Vocês vão ter para dar. Porque o inimigo, até pelo local que a gente estava, era um local ali muito de mulambos, espíritos mulambos. Um local de sujeira, quebrado. A igreja era tudo bonitinha, tudo, mas o local externo era horrível. E eu falei, Deus, não aceito isso. Mas o Senhor me permitiu estar ali por um momento, me ensinando. E quando a gente fez esse ato profético financeiro no seminário, algo rompeu e destravou. Aí eu vim para cá. Aqui foi a mesma situação, mas diferente. A gente estava aqui, olha só que a gente já está mudando para questão financeira, mas é interessante. Porque quando eu vim para cá, tinha um grupo que estava comigo na outra igreja, que eles não vieram. E aí, no mês, assim, o pessoal ofertou, foi bênção. Mas eu senti que em determinado semana caiu as ofertas. Na minha vida e na igreja. Meu Deus, eu senti um espírito de escassez, pastor, muito grande. Muito grande. E eu falei assim, e eu já assim, né? Imagina, arrumando a igreja, eu precisava de recursos. E eu preocupado, porque um amigo meu que fez as coisas aqui, que ajudou, compra isso, compra aquilo. Eu falei, meu Deus, e sem brincadeira, eu nunca falei isso pro meu amigo, mas eu só tinha R$100 no caixa da igreja. Eu falei, meu Deus, ele tá me pedindo um monte de coisa, e agora o que eu vou fazer? Angustiado, pastor, quando a gente veio já para essa igreja. A gente tá aqui, acho que quase 1 ano e pouco, quase 2 anos já vai fazer. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? E agora? Aí, esse povo que tinha saído, eles começaram a falar mal da gente. Por quê? A gente alugou aqui, esse salão, ele é 2 vezes maior que o outro, para 3. Começaram a falar assim, eu quero ver como vai pagar aluguel. Quero ver como vai acontecer tal coisa. E fica lançando situações. Decretos de escassez. E eu falei, Deus, mas por que isso tá tocando? A gente saiu lá de boa, porque a gente cuidava desse povo em outro local também. Saímos tranquilamente, a gente não abriu porta, nada. Aí o Senhor falou assim para mim, o que tá escrito em Mateus? Se alguém tem algo contra você, vai lá, se acerta, se reconcilia e depois libera a tua oferta. Você não tá com problemas, mas eles estão. Faz a sua parte. Eu falei, entendi. Liguei pra irmã e falei assim, irmã, deixa eu te perguntar. Eu tô sabendo que você tá falando mal de mim para algumas pessoas. Eu queria entender da sua parte o que eu te fiz. Eu queria saber isso. O que eu fiz? Não, você não me fez nada. Então tá registrado no mundo espiritual que eu não te fiz nada. E o Senhor falou assim para mim, faça uma oferta. Olha só. E eu e o pastor Gerson, que é um pastor, estávamos com esse grupo. O Senhor faz uma oferta e eu fiz a oferta. Quando eu fiz a oferta, eu fiz a oferta na vida de um pastor. Que esse pastor foi o meu pastor. Ele é um profeta do Senhor. Inclusive, vamos marcar com ele para gravar.
benção, já falei com ele essa semana. E eu fiz na vida dele, e ele falou, realmente, você falou aí desse espírito de escassez, Rogério, que você percebeu, o Senhor me mostrou ele mesmo, e o Senhor pediu para você fazer uma oferta mesmo, é isso mesmo. E é você e o pastor Gerson, né, o pastor da nossa igreja, e eu fiz. Naquela semana já começou de novo a liberações. O inimigo quis segurar por uma situação, mas quando eu me posicionei, algo foi rompido. E tem gente, pastor, que às vezes a entidade é assim, ela torna um espírito de escassez. É uma entidade que, nas outras coisas aí, a gente sabe como que chama, né? Que é o tranca, né? Mas é uma entidade que tranca as finanças, que amarra as finanças. Mas quando eu tive aquela atitude, aquele posicionamento de falar com a irmã, não com arrogância, mas de querer tratar a situação. E eu falei para a irmã, então fique registrado que eu não te fiz nada, está saindo da tua boca isso. Eu sabia que ela estava ofendida, que a gente tinha saído, mas aí é ela e Deus, é ela que vai se ver com Deus. Mas a minha parte eu fiz diante do Senhor e eu fiz o que Deus mandou da oferta, destravou, pastor. Aí sabe o que aconteceu? Isso foi na inauguração. Começamos a igreja. Aí um dia eu tô aqui, aí o próprio pastor Antônio, dá suas mãos assim, dá para colocar aí? Assim, ó. Ele saiu do banheiro, pegou nas minhas mãos e falou assim, eu preciso orar por você agora. Acho que ele foi no banheiro especial e falou com ele, literalmente. Ele falou assim, o Senhor me falou algo aqui agora. Ó, a partir dessa semana, o Espírito Santo, ele vai começar a liberar finanças para a igreja e para a sua vida. Você vai começar a ver multiplicação financeira na tua vida a partir de hoje. Vai começar um desatar nessa área assim, sobrenatural que você nunca viveu e nem a igreja. Pastor, por Deus, naquela semana começou um mover financeiro. Gente que eu nunca vi começou a dizimar na igreja. Gente que começou a ofertar na minha vida, começou assim, e de lá para cá nunca acabou. E o Senhor falou, eu liberei isso sobre a tua vida. Fui eu que fiz. Olha só, eu tive uma irmã na igreja que ela falou assim também para mim, Rogério, o senhor já viu que eu coloquei as bandeiras, né, na igreja das nações. E aí um dia eu coloquei no outro salão e quando ela chegou de manhã, ela falou, meu Deus, que legal, porque essa madrugada eu estava orando e o Senhor me disse para você fazer uma oferta para as nações e que ele vai começar a trazer dízimo das nações, ofertas das nações para você e para a igreja, principalmente na igreja. Pastor, eu fiz para um menino que estava na Inglaterra, um missionário, e você vê, e hoje eu estou vendo isso sendo refletido na igreja, de pessoas que chegam, que ofertam, pessoas que ajudam, pessoas que eu nem conheço às vezes. Quer dizer, é um mover financeiro, mas eu tive que ter posturas e posicionamentos financeiros. Porque tem entidade que toca as finanças das pessoas, seguram, amarram, e aí a pessoa também precisa tratar. Hoje, pode perceber, sexualidade financeira, pastor, família, casamento, é o que o inimigo tem tocado muito, né? E saúde, né? Toca muito. Então assim, era isso, já falamos tanta coisa aqui. Qual que era a pergunta? Outra? Não, mas era isso, né? Quer dizer, se o líder transferir, você transfere. Inclusive, prosperidade ou miséria. Às vezes um líder é um grande homem de Deus. E aí também vai de mentalidade. Porque hoje as pessoas também têm uma mentalidade assim, ai pastor, tem que estar com um carro feio, quebrado. Aí tem uns que criticam. E tem uns que falam, não tem isso, irmãos. O sacerdote, ele era riquíssimo, você sabia disso? E os homens... Assim como o sacerdote está o povo. Esse é o problema, que hoje tem muitos líderes com condição financeira, mas o povo está na miséria, aí é errado. A igreja ela tem que prosperar, os irmãos têm que prosperar. Então aí a igreja tem que se levantar. A igreja tem que se levantar como? Um ofertando na vida do outro. O irmão está em necessidade, vai lá, supre, ajuda. Mas dar a quem e não ver como, né? Você ajuda e não fica lá em... porque isso, aquilo. Não, queridos. O que Deus tiver que tratar com a pessoa, ele vai tratar. Claro, eu como pastor, eu vou poder ajudar, mas a gente como igreja, a gente tem que fazer isso. E a gente já fez muitas vezes aqui na igreja, com pessoas que Deus preparou, coisas de bastidores que as pessoas nunca vão saber. E nem precisa. Mas que Deus trabalhou em tudo isso, que Deus abriu portas. Quantas ofertas. Tem tempos que eu dou oferta todo dia, sim, e o Senhor fala. Já teve muitas guerras que eu enfrentei, inclusive na internet, tá? De principado, de entidade agindo, e de pessoas também de autoridade me podando
E o Senhor falou, faz, é direção, tá? O Senhor falou assim pra mim, faça uma oferta, que eu vou romper algo no espiritual. Teve uma grandona aí que se levantou aí, o Senhor falou pra mim, faz oferta, que ela tá segurando o teu nome e tá te difamando, mas eu vou quebrar isso na tua vida. Mas a oferta destrava, então. Tem oferta que destrava, tem oferta que é só semente, lá na frente que você vai colher. Mas tem oferta que não, que ela é ativadora e destravadora. Quando você faz, algo já acontece no espiritual. Esses dias, a minha prima é testemunha. Teve uma irmã que falou assim pra mim, pastor, eu preciso vender meu terreno. E eu vi o senhor falando de uma oferta tal que o senhor fez e foi assim, é verdade. Eu falei, é verdade, mano. Pastor, eu senti de fazer essa oferta. E ela fez uma oferta, não foi uma oferta grande, não. Mas, que às vezes o pessoal acha uma oferta grande e tal. Não foi uma oferta normal, mas ela fez na nossa vida, inclusive. Eu falei, irmã, aí marquei um horário com ela, orei junto com ela e eu declaro, irmã, que esse negócio que não é vendido vai ser vendido. Pastor, ninguém procurava, já fazia mais de ano. No outro dia, veio um comprador e comprou o terreno da mulher. Olha só. Olha só. E você sabe que Deus falou pra mim? Há muitos anos atrás, Deus disse através de uma irmã, Rogério, Deus vai te dar um padrão financeiro e você vai orar pelas pessoas e elas vão ser curadas financeiramente. Eu falei, eu creio. Aí já é uma unção, não é todo mundo que tem. Mas eu, como pastor, eu já passei muito na área financeira, né? Qualquer dia a gente faz um podcast só sobre finanças. Escreve aí se você quer um podcast só de libertação financeira. Libertação Os segredos da prosperidade divina. Eita, eu já tô glória. dando pastor, eu passei por muitas. Porque assim, as pessoas também, Deus vai abençoar a gente, elas acham que a gente sempre foi assim, né? Não, eu passei por várias. Nossa, muitas dificuldades. Pastor, fala o seu @ do Instagram e o canal do YouTube, ele tem 2 canais. E depois eu queria pedir que você orasse aí, agradecendo já, cedido o seu tempo, o estúdio e tudo. E tem, você quiser, no Instagram dele, procura, ele tem vários livros. Esse aqui, né, o tema de hoje foi Autoridade sobre Demônios, mas ele tem esse aqui, Desmascarando Vampiros Sexuais. Ele tem Interpretando Sonhos. Esse é o que estou aqui. Ele tem mais de 60 livros. Tá ali uma estante lá. Então procure ele, adquire. Dos sonhos ou esse aqui da autoridade é forte esse aqui, hein? Na realidade, o meu Instagram hoje é o @Rogério Zait. ZAYIT. @Rogério Zait _ tá? Procura aí. O nosso canal do YouTube é Rogério Zait, né? O nosso canal, vou lançar agora o Apocalipse Desvendado. E quem quiser conhecer, tem o Zaitcast também, que o pastor também tem um programa dele lá. Vamos lançar mais um agora. E é um ajudando o outro, queridos. É assim que Deus trabalha. Você pode estar lá se inscrevendo também, pode estar nos acompanhando. A gente tem as lives diárias também. E é bênção de Deus. Tem muito conteúdo no canal dele, isso que ele ensina aqui, libertação, tudo que ele ensina, muito profundo. E tem a loja, né? Tem a loja. Se o pessoal quiser adquirir livros, tem o telefone também do suporte, que é a Andresa, que o pessoal às vezes pede livros, cursos. O telefone é DDD 011 910 720225, DDD 011 910 720225. E também tem a nossa loja, que é www.lojazait.com.br, lojazait.com.br. Você pode, tem vários livros lá, tem várias questões lá. Eu vou deixar o Instagram do pastor, no segundo link, o Instagram do pastor vai estar aqui na descrição do vídeo. Aprenda aí a abrir a descrição do vídeo. E também eu vou deixar o site da loja. Você pode entrar na loja se quiser comprar o livro ou mandar mensagem para o pastor no direct. Se quiser fazer uma oração. Vamos orar. Espírito Santo, eu quero apresentar, Senhor, esse podcast. Eu quero apresentar cada ouvinte, cada espectador, cada pessoa que está nos assistindo. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa trazer a cura, a libertação, a restauração, que o Senhor possa trazer um discernimento que a pessoa, Senhor, precisa para esse tempo, ó Pai. Que ela receba no dia de hoje autorizações do mundo espiritual para se libertar, para ser curada, para ser restaurada, para ser transformada, Pai, porque existem entidades, é verdade, mas o seu poder é muito maior. A tua grandeza é muito maior. O Senhor é
Deus para desfazer as obras do maligno. E é nisso que nós nos pautamos, é nisso que eu creio. Pai, eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo, que estão precisando de milagres, de maravilhas. Eu não as conheço, mas tu as conhece. Oh, Senhor, o Senhor sabe o deitar e o levantar dessas pessoas. Por isso vai de encontro agora. Arranca as amarras, arranca as amarguras, tristeza, frieza, desânimo, opressão, depressão, maldade. Coloca por terra todo mal, toda mentira. Traz a libertação necessária, Pai. Te agradeço por esse podcast, Podercast, com o pastor Ariston. Senhor, que se cumpra a promessa do Senhor nas nossas vidas e na vida do teu filho. Eu te louvo, Senhor, te agradeço. E declaro que cada pessoa que está assistindo e que vai assistir, que esse podcast seja um divisor de águas, esclarecedor, que haja discernimento espiritual para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Aleluia. Recebe aí, escreve aí, eu recebo. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau. Bem, gente, aqui termino mais um vídeo muito interessante sobre libertação financeira. Você viu ali o pastor Rogério, ele explicou detalhadamente, né, vocês entenderam. Então é isso, gente, né, que possamos estar alerta sobre esses acontecimentos na nossa vida, para a gente se organizar com Deus, para que o mundo espiritual das trevas não venha interferir na nossa vida também financeira, ok, gente? Então até mais com o próximo vídeo.